turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? É muito bom ter vocês aqui conosco para juntos a gente aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, Deus e assuntos super especiais, não é mesmo? Na história de hoje, a tia Heidi vai contar para vocês uma coisa super legal, que é basicamente missões que envolvem dedicação. Vocês sabem como que funciona isso? Sim? Não? Não tem problema, a tia Heidi vai explicar para vocês direitinho como que funciona isso. Teremos também o nosso momento missionário. E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma missionária muito querida e muito especial, que ela mora um pouquinho longe da gente. Ela mora lá em Guiné-Bissau, que fica na África. Vocês conhecem Guiné-Bissau? Já ouviram falar da África? A Thalita vai falar um pouquinho pra gente agora algumas curiosidades dessa cidade, Guiné-Bissau. Oi, eu sou Thalita e vim trazer algumas curiosidades sobre o país Guiné-Bissau. As comidas típicas de lá é a cachupa, carne de porco com milho e arroz com feijão. Vocês viram que legal que a Thalita falou pra gente? Ela citou algumas comidas típicas lá de Guiné-Bissau. E vocês repararam que o arroz e o feijão é uma comida comum aqui no Brasil? Muito legal, não é mesmo? Bem, crianças, agora antes de começar o culto infantil, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos orar então. Papai do Céu, te agradecemos, ó Pai, primeiramente pela oportunidade, Pai, que temos de falar com o Senhor, ó Pai, essa liberdade de podermos falar sobre Ti, ó Pai, por todos os lugares, por todas as pessoas, ó Pai. Abençoe nós, ó Pai, e que nós possamos ter esse desejo, Pai, sempre de ter essa vontade de falar do Seu amor, ó Pai, em todos os lugares. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Está clamando, quem é que pode ouvir o choro de uma nação? Quantas crianças estão sofrendo sem conhecer o nosso Deus, o Deus da salvação. Mas eu já estou preparada para levar a palavra, vou aonde Deus mandar. Revestida estou de toda a armadura, vou levar o evangelho a toda criatura. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar, de leste a oeste, norte a sul eu quero alcançar. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar, de leste a oeste, norte a sul eu quero alcançar. Clamando, quem é que pode ouvir o choro de uma nação? Quantas crianças estão sofrendo sem conhecer o nosso Deus, o Deus da salvação. Mas eu já estou preparada para levar a palavra, vou aonde Deus mandar. Revestida estou de toda a armadura, vou levar o evangelho a toda criatura. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar, de leste a oeste, norte a sul eu quero alcançar. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar, de leste a oeste, norte a sul. Planeta Terra chora, vou anunciar que
só Deus pode mudar sua história. Planeta Terra, quero ouvir a palavra do Senhor. Quem pode dizer, eis-me aqui. Planeta Terra chora, vou anunciar que só Deus pode mudar sua história. Planeta Terra, quero ouvir a palavra do Senhor. Quem pode dizer, eis-me aqui. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar. De leste a oeste, norte a sul, eu quero alcançar. Eu vou levar ao mundo a palavra do Senhor. Eu vou de Deus falar. De leste a oeste, norte a sul, eu quero alcançar. Olá, galera RP Kids, tudo bom? Hoje eu vim contar uma história para vocês que não está na Bíblia, mas é uma história real, uma história que aconteceu de verdade. Mas antes de eu começar, você sabe o que significa dedicar-se ou dedicação? Dedicação, segundo o dicionário, significa se empenhar em buscar ou se entregar a algo ou alguém. E a história de hoje vai falar exatamente sobre uma pessoa que se dedicou muito. Mas em que será que ela se dedicou? Vamos descobrir? Essa história se passou há mais de 200 anos atrás. E o nome da menina era Mary Jones. Mary Jones nasceu em 1785. Num país chamado País de Gales. Ela falava galês e morava num vilarejo bem pequeno no meio das montanhas. Ela vivia com seus pais. Seu pai era tecelão e sua mãe dona de casa. E eles eram pobres, eles não tinham muito dinheiro. E nenhum dos dois sabia ler. Mas o sonho de Mary era poder aprender a ler a Bíblia. Ela gostava muito de viver a Bíblia. Todo domingo, quando eles iam para a igreja, ela cantava todos os corinhos de cor. Gostava muito de cantar. Mas nas pregações ela tinha um pouco de dificuldade de entender as mensagens. Mas mesmo assim ela gostava muito. Depois do culto, sabe o que ela gostava de fazer? Ela ia lá na frente. Ela pegava a Bíblia do pastor e ficava olhando o livro preto com letras douradas que tinha tanta coisa escrita, mas ela não conseguia entender. Ela não tinha como ir para a escola porque as escolas ficavam longe de sua casa. Não tinha como ela aprender a ler e escrever. E também não tinha como comprar a própria Bíblia, porque naquela época não existiam tantas Bíblias. E elas eram muito caras. Mas a Mary tinha o sonho ainda de um dia aprender a ler a Bíblia. Um dia, quando Mary tinha quase 10 anos, Pastor Jones chegou com uma notícia maravilhosa em sua casa. Mary, você não acredita? Vai abrir uma escola aqui perto da sua casa. Mary quase não se conteve de alegria. Ela finalmente ia poder aprender a ler e dessa forma ler a Bíblia. Ela estava tão feliz. Então ela teve uma ideia. Para eu comprar uma Bíblia, eu preciso de dinheiro. Então ela tricotava meia para vender. Ela começou a criar galinha para vender os ovos. Ela carregava água para os animais dos fazendeiros, para dar água para os animais. E ela tudo que podia fazer para ganhar um dinheirinho, ela fazia. E ela pediu para o papai dela construir um cofrinho de madeira. Dessa forma, cada moedinha que ela ganhava, ela guardava dentro desse cofrinho. Quanta dedicação que Mary teve, não é mesmo? Ela se dedicou muito a conseguir esse sonho que ela tinha de conseguir uma Bíblia. E você, tem se dedicado? Você tem lido a Bíblia sem que o papai ou a mamãe mandem?
Você tem feito as atividades que a gente passa aqui no cultinho? Você tem orado, conversado com o Papai do Céu? Em Tito 3, verso 14, diz: dediquem-se à prática de boas obras. Isso está escrito aqui na Bíblia, em Tito 3,14. Dediquem-se à prática de boas obras. Isso quer dizer que devemos fazer coisas que agradam a Deus. Mary estava fazendo uma coisa que agradava a Deus. Ela estava tentando conseguir o dinheiro para comprar a Bíblia. E nós também podemos fazer coisas que agradam a Deus. Não necessariamente conseguir dinheiro para comprar uma Bíblia, mas falar de Jesus para quem ainda não conhece. Dessa forma, também estamos nos dedicando a boas obras. Numa fazenda não muito longe da casa de Mary, morava uma senhora que se chamava Senhora Evans. Ela já tinha uma Bíblia em galês. Quando ela descobriu que Mary estava indo para a escola e estava aprendendo a ler, ela falou: Mary, o dia que você quiser ler da Bíblia, passa lá em casa e eu vou te emprestar a minha Bíblia para você ler. Mary ficou tão feliz. Ela finalmente ia ter a oportunidade de ler as palavras daquele livro de capa preta com letras douradas que ela via o pastor usar todo domingo. Ela ia conseguir ler com os próprios olhos. Ela quase não se conteve de alegria, mas o sonho de comprar a própria Bíblia não morreu por aí. Ela continuou trabalhando. Depois de um ano, ela abriu o cofrinho e não tinha dinheiro suficiente para a Bíblia ainda. Mas ela não desistiu. Ela continuou trabalhando, continuou juntando todas as moedinhas que ela conseguia. E depois de 6 anos, ela finalmente tinha o dinheiro suficiente para comprar a Bíblia. Nessa época, ela já estava com 16 anos. Depois de 6 anos, Mary ainda continuava dedicada. Ela não desistiu. E você também tem que continuar dedicado, lendo sua Bíblia, orando, fazendo boas obras, que nem está escrito em Tito 3,14. Mas aí tinha um outro desafio. O único lugar que vendiam a Bíblia era na casa de um pastor chamado Thomas Charles. E ele morava a 40 quilômetros da casa de Mary. Sim, 40 quilômetros. Naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha trem, não tinha moto. Não. Ela tinha que andar os 40 quilômetros. Você acha que Mary desistiu da ideia? Não, ela não desistiu da ideia. Ela colocou o dinheiro dela dentro de uma bolsa, junto com um lanche e um par de sapatos, e foi para a cidade de Bala. Saiu bem cedinho e andou. No meio do caminho ela já estava cansada. Ela já não aguentava mais, já estava com dor no pé. Mas ela não desistiu. Ela continuou andando, sempre pensando que quando ela finalmente chegasse à cidade de Bala, ela ia conseguir comprar a tão sonhada Bíblia dela. Então ela não desistiu no meio do caminho. À noitinha, quando ela finalmente chegou à cidade de Bala, ela trocou de sapato pelo sapato limpo que estava dentro da bolsa e perguntou: onde fica a casa do pastor Thomas Charles? Quando ela chegou lá, ela falou: eu quero comprar uma Bíblia em galês para mim. Eu juntei o dinheiro, eu tenho ele aqui. Aí ele olhou para ela: eita, eu só tenho uma única Bíblia em galês. E ela já está prometida para outra pessoa. Mary sentou-se e começou a chorar muito. Ela estava sonhando há tanto tempo com essa Bíblia. E ela chegou tão perto de conseguir. E agora tudo parecia acabado. Mas o pastor Thomas Charles ficou
muito compadecido dela. Ele falou: quer saber? Pode ficar com essa Bíblia em galês. A pessoa que pediu sabe ler em inglês, ela pode ficar com uma Bíblia em inglês. Mary pulou da cadeira de tão feliz que ela ficou. Ela quase não se conteve. No dia seguinte, ela voltou para casa, abraçando sua Bíblia bem forte que ela não queria perder de jeito nenhum. Quando ela chegou em casa, ela falou: mamãe, papai, eu finalmente consegui a minha Bíblia. Olha aqui a minha Bíblia. Ela estava muito feliz. Daí ela conseguiu ler a Bíblia dela, depois de 6 anos juntando moedinhas. Mas nossa história não acaba aí. O pastor Thomas Charles, que vendeu a Bíblia para ela, ficou pensando na atitude de Mary. E quantas outras Marys não poderiam existir no mundo? Quantas pessoas poderiam querer a Bíblia em sua língua, mas talvez nem existisse traduzido na língua dela, ou era tão caro que não era acessível? Algum tempo depois, o pastor Thomas Charles, ainda com a história de Mary na cabeça, teve um encontro com muitos outros pastores na cidade de Londres. E ele contou a história de Mary para eles. E ali eles tiveram uma ideia. Por que não criar uma sociedade bíblica que traduza a Bíblia e venda a Bíblia para que todas as pessoas possam ter acesso a essa literatura? E dessa forma, nessa reunião com mais ou menos 300 pessoas, surgiu a Sociedade Bíblica. E hoje existem em muitos países a Sociedade Bíblica Nacional. Aqui no Brasil, nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil. E eles continuam empenhados no serviço de dar Bíblias para pessoas e vender Bíblias e também traduzir Bíblias para as línguas indígenas que temos aqui no Brasil. Eles continuam aplicando o versículo de Timóteo 3,14. Dediquem-se às boas obras. Se você já é salvo, você precisa se dedicar às boas obras. Você talvez não vai inspirar alguém a criar uma sociedade bíblica, afinal ela já existe. Mas já pensou se aquela pessoa que você já falou tanto de Jesus e continua diariamente a orar por ela não se converte? Não tem presente melhor que você possa dar a alguém do que falar de Jesus para ele e dessa forma ele possa viver no céu um dia também. Então continue dedicando-se à boa obra e falando de Jesus, sendo um missionário aí onde você mora. Seja para mãe ou pai que não conhecem a Jesus, ou um irmão, um primo, um vizinho, um amigo da escola. As oportunidades são infinitas. Você vê gente sempre. Se não pessoalmente, pelas telas. Nós podemos testemunhar, inclusive pelas telas. Não deixe de falar de Jesus para as pessoas. Mas, se você ainda não é salvo, eu te convido a fazer isso hoje. Sim, hoje, por que não? É só você orar a Jesus, reconhecendo que é pecador, ou seja, que você faz coisa errada, que desagrada a Deus, desagrada as pessoas, pedindo perdão para que Ele possa te limpar e te purificar de toda a maldade e dessa forma um dia morar com Ele. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. E Ele quer que um dia moremos com Ele lá no céu. Para isso, basta reconhecer o que Ele fez por nós lá na cruz e pedir perdão pelos nossos pecados. Dessa forma, assim como Mary dedicou-se a toda boa obra, você também pode dedicar-se a toda boa obra. Depois que você pedir perdão dos seus pecados, você pode falar para outros também. E dessa forma, também dedicar-se a boa obra. Então, não se esqueçam que Tito 3,14 diz: dediquem-se à prática de boas obras.
Oi, galerinha do RP Kids, tudo bem com vocês? Então, agora é a hora do versículo. Mas antes, vamos tentar nos lembrar o que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu sobre como devemos nos dedicar às missões que Deus dá pra gente. E tem um versículo na Bíblia que fala sobre como podemos fazer isso. Esse versículo está em Tito, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: que a gente aprenda a usar o nosso tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a nossa vida seja útil. E é isso que a Bíblia nos mostra, gente, que a gente sempre tem que praticar o bem, sempre tem que ajudar o nosso próximo, nossos familiares, nossos amigos, qualquer pessoa, assim como Jesus faz com a gente. Ele está disposto a nos ajudar qualquer hora, quando a gente está se sentindo triste, quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente quer muito uma coisa que a gente não tem. Jesus nos ajuda, nos conforta, nos dá alegria. E é assim que a gente tem que fazer com os outros, gente. A gente sempre tem que ajudar os outros fazendo o bem. Agora, a gente vai tentar decorar o versículo. O versículo vai aparecer aqui do meu lado. E conforme a gente vai lendo, partes vão sumindo e a gente vai tentar falar tudo, ok? Então vamos começar. Que a gente aprenda a usar o nosso tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a nossa vida seja útil. Tito 3:14. E subiu uma parte, vocês viram? Agora a gente vai tentar ler de novo, ok? 3, 2, 1. Que a gente aprenda a usar o nosso tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a nossa vida seja útil. E agora sumiu tudo. Ok, a gente vai conseguir, ok? 3, 2, 1. Que a gente aprenda a usar o nosso tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a nossa vida seja útil. Tito 3:14. E aí, gente, vocês conseguiram? Olha, se vocês não conseguiram, pratiquem mais que vocês vão conseguir. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais um sinal da palavra dedicação. E como que a gente faz isso em Libras? Vamos aprender? As mãos abertas, você vai fechar todos os dedos. O dedão você vai encostar aqui, tá? Ó, dessa forma. O movimento desse sinal é assim, ó, você vai pegar o punho e fazer esse movimento, girando o punho, tá bom? E é importante também lembrar a expressão facial. Não adianta nada fazer assim. Não, tem que acompanhar, tá bom? E como que a gente faz? Então, ó, gira o punho e dedicação, tá bom? Vão treinando e grava o vídeo, posta no grupo do WhatsApp, tá bom? Tchau! Olá, crianças da Igreja Batista de Rio Pequeno. Com muita alegria que eu venho falar a vocês. Eu quero contar um pouquinho do que eu faço. Eu sou a Beth e eu moro na África, em Guiné-Bissau, um país pequenininho. E eu trabalho com um povo chamado Soninke. Eles são muçulmanos, eles fazem orações para Alá, que é o Deus deles. E o que a gente faz? A gente mora aqui na aldeia e eu tenho dois trabalhos principais. O primeiro deles é com as crianças, então eu ajudo na escola. A gente tem uma escola que tem mais ou menos 200 crianças e a gente ajuda essas 200 crianças contando a palavra de Deus. E o segundo trabalho é um trabalho de tradução. Eu pego a Bíblia que vocês e seus pais têm e a gente escreve aquilo que está lá na Bíblia na língua deles, para que eles possam compreender e ouvir da palavra de Deus. Orem para que Deus possa nos abençoar.
Orem para que Deus possa nos ajudar a fazer esse trabalho, para que as crianças na escola ouçam a palavra de Deus e gostem, e queiram conhecer mais a Jesus. Orem por nós, orem por mim. E eu vou agradecer muito. Se você quiser, pode me mandar uma cartinha, pode me escrever. Eu vou com alegria lhe responder. Que Deus os abençoe. Olá, galerinha RP Kids, tudo bem? Ouvimos hoje que missões exigem muita dedicação. Ouvimos também que nós podemos e devemos ser dedicados em levar e espalhar a palavra de Deus por todo o mundo. Agora nós vamos orar com a Yasmin pela missionária Elizabeth Vince, pelos agradecimentos e pedidos dela. Vamos orar? Oi, vamos orar? Obrigada, Papai do Céu, pelo dia de hoje, pela nossa família. Ajude, Papai do Céu, os missionários a falar mais do seu amor. Abençoe a família dos missionários e todos desse mundo, Senhor. Eu oro e agradeço. Abençoe todas as pessoas, todas mesmo. Não deixe faltar uma. Abençoe as pessoas que estão desempregadas, Senhor. Ajude elas a acharem um emprego. Em nome de Jesus. Amém.